Bom, segundo vídeo aqui sobre a vida após segundo turno e a igreja, no Curtas do Drop. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, dá o joinha para ajudar a gente a aparecer mais vezes nas pesquisas e se inscreve, seja membro do canal também, tá? Ajuda a gente a divulgar, a pensar junto, a conversar, tá bom? Bom, a gente já falou no último vídeo que a gente, nos últimos 5 anos, em especial nos últimos 2, a igreja se aproximou muito da política ou de pedaços ideológicos da política, e a gente precisa olhar para trás e ver o que a gente produziu, o que a gente semeou nos últimos anos, o que a gente nutriu quanto igreja e quanto indivíduos pertencentes à igreja, e se isso condiz com o caráter ou não, com o caráter de Cristo, né? Não numa agenda de costumes ou numa tabelinha, mas no caráter, no jeito de lidar, no jeito de agir, no jeito de tratar as pessoas e criar relacionamentos, no jeito de atrair pessoas para a igreja, de construir um bom testemunho e também de dar de criar uma reputação para a igreja. Em Atos 2, diz que a igreja gozava de bons olhos perante a sociedade gostava da igreja, via a igreja com bons olhos, admirava do espírito comunitário, de união, de bom testemunho que ela dava. Será que foi isso que a gente semeou nos últimos anos? Como foi a aproximação da política e da igreja nesses últimos anos? E eu olho para cristãos, pessoas que estão postando as coisas nas redes sociais, pessoas que eu conheço, ou pessoas que postam normalmente coisas cristãs, influencers, youtubers, pessoas que criam material cristão, colocando muitas vezes conteúdos absolutamente incompatíveis com o caráter de Cristo, incompatíveis, que não dá para você colocar isso na boca de Jesus, não dá para você enxergar isso no Sermão do Monte, não dá para enxergar isso quando Jesus fala para caminhar, se te forçarem a andar 1 milha, caminha 2ª milha de graça. Se te tomarem a roupa, dá também a capa. Se um soldado te bater numa face, dá outra face. Não paguem o mal com o bem, mas não paguem o mal com o mal, mas o mal com o bem. Orem e abençoem os seus inimigos para que amontoem brasas sobre a cabeça dele, para que eles fiquem sem entender, com raiva. Falou, me odeie de volta porque eu te odeio e você não me odeia de volta, você está pagando com bem, com oração, com intercessão, com gentileza. Eu não consigo entender. Deixa os seus inimigos, ou quem você considera inimigo, louco com a tua bondade, com o teu espírito pacífico. Mas não é isso que eu vejo muitas vezes nas redes sociais. Não são todos, mas existe muita gente que se diz cristão, que vai à igreja, que participa de uma agenda, de uma liturgia, de uma vida de igreja semanal, mas não demonstra os frutos do Espírito, não demonstra mansidão, domínio próprio, generosidade, bondade, paciência. Não, essas pessoas, infelizmente, eu vejo comentários cada vez mais ácidos, agressivos, combativos, estimulando o conflito, a briga, a treta, querendo terminar com a mitada, com a lacrada, com um material pronto que a gente não tem tempo de estudar, de juntar informação, então pega de quem supostamente tem, pega aquele material pronto e joga, e toma aqui, cala a boca, você não tem moral, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, joga um monte de informação ao mesmo tempo que eu também não li, mas eu copiei de alguém, e joga para a pessoa ficar desarmada sem saber o que fazer, falar, tá vendo? Toma aí seu aquilo, né? Então, querendo machucar moralmente, terminar a conversa, não criando pontes, assim, pelo contrário, dinamitando as pontes e dando com os pés nos peitos das pessoas em nome de uma ideologia política, de um lado, de um candidato, daquilo que eu considero que representa a igreja, né? E isso não é exalar o perfume de Cristo, isso não é ser uma boa carta viva. Nós somos chamados a ser cartas vivas para que a sociedade em nós leia e enxergue Jesus. Isso não é nem um pouco compatível. Aliás, eu olho para muita coisa que os cristãos têm colocado na internet, eu olho e lembro de Lucas capítulo 9, versículo 55, que Jesus olha para os seus discípulos e fala, de que espírito vocês são? Né? De que espírito sois?
né? Porque os discípulos queriam que chovesse fogo em cima de uma cidade que não os recebeu, que os tratou mal. E Jesus olha e fala: de quem vocês são discípulos? De que espírito vocês são? Porque não é do meu espírito, não é da minha estirpe. Vocês não estão me seguindo, vocês estão sendo qualquer outra coisa, né? Vocês estão querendo usar força, vocês estão querendo jogar com as mesmas armas que te receberam com ignorância, e você quer devolver a ignorância, né? Então, muitas pessoas que se dizem cristãs nas redes sociais hoje, pessoas que às vezes você conhece ao vivo, você sabe que aquela pessoa sempre foi gentil, sempre foi legal, sempre te tratou bem, e de repente, numa divergência, a pessoa derrama com todas as forças um sarcasmo, deboche, uma indiferença, comentários, que se dane, eu quero que se sofra mesmo, quero que se ferre mesmo. Tem xenofobia, teve gente brasileiro xingando brasileiro do Nordeste, porque não sei o que, desejando mal, desejando morte, desejando que, bem feito, é por isso que ele sofre, por isso que tem seca, porque são analfabetos e não sei o que. Gente, olha o nível de acidez, de maldade disso. Isso não combina com Jesus, não combina com o Sermão do Monte, não combina com nada do que o mestre ensinou. Classismo, sabe? Querendo fazendo comentário, porque não? Porque é o pobre, é o iletrado que faz isso, porque quem tem entendimento vota igual eu voto, falando de tem que fuzilar, tem que mandar essa pessoa para tal país, porque se você escolheu o candidato, você tem que morar em tal país e não no Brasil. Gente, bota a mão na consciência do quanto isso não soa compatível com o reino de Deus, né? E eu sinto que a igreja, de uma certa forma, caiu do cavalo, né? A gente não prestou atenção na forma como a gente se relacionou com a política. Eu, principalmente, de 2014 até 2019, fui uma pessoa horrível, chata pra caramba nas redes sociais, suportável, só sabia falar de economia, de liberalismo, de conservadorismo, e argumento, e não sei o quê, e Mises, e Rothbard, Bombaverk, Hans Hermann Hoppe. São literaturas que você pode ler e vão trazer visões diferentes, bacanas, mas a vida não é isso, não é só isso, eles não têm toda a verdade, ou nenhuma filosofia consegue toda a verdade tem um nome, a verdade é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é uma verdade, não é um caminho, né? Então, depois que eu usei o tempo, o pastor Isaías de São Manuel, ele colocou esse desafio para as pessoas usarem o tempo da pandemia, o tempo do lockdown, do home office, para aumentar o contato com a palavra. E isso me fez enxergar muito mais aquilo que eu deveria fazer e tudo aquilo que eu não vinha fazendo eu deveria deixar de fazer. E ver que tem coisas que a direita ou a esquerda tem nas suas pautas e conversam, e tem coisas com a Bíblia e tem coisas que não conversam e são incompatíveis dos dois lados. E não basta, tem mais aqui do que ali, não. Basta um ponto fora para não ser compatível. Então, nada do pensamento humano é 100% compatível. E eu fiquei, nesses de 2014 a 2019, alucinado com isso, sabia falar disso, e eu não plantei frutos de conciliação, de paz. A igreja, como eu falei em Atos, ela é vista com bons olhos pela sociedade, como uma coisa nova, uma comunidade de amor, uma comunidade de bom exemplo, de bom testemunho, gozava de boa reputação. E eu não acho que a gente chegou agora em 2022 nessas condições, né? Trazendo a política para dentro da igreja de maneira descuidada, né? Mas eu tenho a impressão de que a igreja caiu do cavalo nesse segundo turno. Nesses últimos 5 anos veio se aproximando de líderes, de partidos, e acabou se frustrando no final da história. E é uma oportunidade da gente, depois de cair do cavalo, olhar e ver o que a gente plantou, como que a gente se aproximou, se deixou aproximar, quem ganhou com quem foi usado pela política e quem usou a política, e quais são as barganhas que a igreja se deixou fazer, que panos a gente passou em nome de uma suposta proteção política da nossa fé, e quem lucrou com a aproximação da igreja de forma política também.
e rever se nos últimos 5 anos, 2 anos, o que quer que seja, se as pessoas que a gente colocou como representantes para falar politicamente em nome da igreja, se elas passaram um testemunho adequado, condizente com o caráter de Cristo. Ou se pelo menos a coisa melhorou, né? Se a pessoa foi evoluindo, buscando mais santidade, mais se parecer mais com Cristo. Afinal, ela estava falando, né, os líderes que nós elegemos, deputados, presidente, governadores, prefeitos, vereadores, todos esses que a gente votou para apoiar a igreja, tem que ver primeiro se eles continuaram, né, dando bom testemunho, já que eles falavam teoricamente em nome da igreja politicamente. E cair do cavalo não é uma coisa ruim, porque pode dar a oportunidade da gente olhar de novo para cima e não somente para o nosso umbigo. E rever onde a gente colocou a nossa energia, a nossa esperança, se a gente sabia defender mais o liberalismo, ou o conservadorismo, ou a direita, e a gente sabia menos da Bíblia. Se a gente tinha coragem e intrepidez para ir lá e bater de frente politicamente, filosoficamente com alguém da esquerda, ou da direita com a esquerda, ou da esquerda com a direita, para falar dos erros do candidato A, para falar das estatísticas do governo, para falar das leis e das notícias, dos prós e contras e tal. Se a gente tinha essa intrepidez, essa coragem de chegar lá e bater de frente, mas a gente teve coragem para chegar e levar a palavra de Deus, a gente teve coragem para chegar e falar da Bíblia, para comentar, para fazer uma ponte e começar a falar do reino de Deus devagarzinho, né? A gente teve coragem de fazer isso, ou a gente teve coragem só de brigar, né? De defender filosofias humanas, seja de esquerda ou seja de direita. Um homem que caiu do cavalo após colocar toda a energia e fúria dele na religião dele, também mudou para melhor. Eu acho que a oportunidade da igreja mudar para melhor depois de cair do cavalo politicamente é enorme. Porque teve esse jovem que botou toda a energia dele, desde a sua mocidade, para defender a religião dele, e ele achava que estava fazendo isso em nome de Deus. Ele achava, pelo menos. Até que ele também caiu do cavalo, indo para Damasco. E esse cara de Saulo, ele virou Paulo. E assim ele corrigiu o norte da fé dele. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus e colocou toda a fúria dele, toda a energia, toda a paixão dele naquilo, e ele estava indo na direção errada, embora com um coração franco, um coração verdadeiro, achando realmente o que estava fazendo. Ele consentiu com o apedrejamento de Estevão, ele deu suporte para as pessoas que estavam apedrejando Estevão, segurou as vestes, cuidou das coisas das pessoas enquanto elas apedrejavam Estevão. Então, não é ruim cair do cavalo quando a gente pode, a partir daí, olhar para cima de novo e escutar o nosso Senhor falar e tirar as escamas dos olhos para a gente poder enxergar não a política, não o liberalismo, não o conservadorismo, não o comunismo, não o socialismo, mas o reino de Deus. E o momento agora é de mansidão, é de domínio próprio, é de revisão, introspecção, orar pelas autoridades de hoje e de janeiro, sem falas incendiárias, de maneira ordeira, de maneira não revolucionária. Bem-aventurados os pacificadores, né? O único, suficiente e definitivo representante da igreja é e foi Jesus. E nenhum outro pode ocupar esse lugar, né? Esses últimos anos fizeram muito mal à igreja, especialmente a igreja evangélica. E assim como Davi, a igreja tentou lutar com as mesmas armas que ela achava ou via no mundo, né? Com a força política, com a proteção política, com a agressividade, com a mitada, com a lacrada, com a comunicação via WhatsApp para espalhar visões ou impressões do mundo. E assim como Davi, quando foi enfrentar Golias, a igreja também se muniu de armaduras e armas que não eram dela, eram dos outros. E com isso não conseguia equilibrar e caiu. E ela precisa tirar essas armas, tirar a agressividade, tirar o conflito, o combate, né? E focar de novo, assim como Paulo, focar de novo no reino, nos valores do reino. E ao se despir de tudo isso que não é dela e usar as armas da fé, usar o poder
da palavra de Deus, aí sim a gente vai vencer o verdadeiro combate, que é contra o pecado, que é contra a gente mesmo, contra as obras do maligno, que devem ser combatidas primeiro em mim e depois no meu derredor. É com isso que eu deixo vocês hoje, com essa reflexão de que a gente pode aprender com os últimos anos e aprender não só a olhar para trás, mas também corrigir coisas que precisam ser corrigidas. Mudar, não deixar como eu deixei de 2014 até 2019 o bichinho da política me corroer de dentro para fora e tirar o pior de mim. Né? Transformar o doce perfume de Cristo em um chorume azedo, irônico, sarcástico, combativo, e sim criar pontes, ser um representante, um embaixador de Cristo, porque é isso que o mundo vai ver. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ter oportunidade de ver Cristo, sentir o perfume de Cristo, entender como Cristo é, a cada vez mais que elas interagirem com você. O próximo é aquele do qual eu me aproximo, e o primeiro contato do mundo com a igreja o primeiro contato do mundo com Cristo é com a igreja. E você e eu somos igreja, onde quer que a gente esteja, a gente é representante, tem que dar bom testemunho e buscar o melhor para a sociedade como um todo, e não somente aquilo, tentar buscar um refúgio onde não deveríamos. Reflita sobre isso, ore sobre isso, pacifique o seu coração e faça. Eu não estou pronto ainda, mas eu já mudei muito e já me despi de muita coisa que não era minha. Agora eu voltei, desde 2019, eu voltei a estudar, a meditar, a aprender mais sobre a palavra. E sim, complementar com coisas e tentar encaixar com coisas do dia a dia, mas a energia está no reino, está na palavra e não mais em filosofia política, não mais em um lado, um candidato ou um partido. Vamos aprender, vamos aproveitar que a gente caiu do cavalo e voltar a olhar para cima, tá bom? Fiquem com Deus, Deus te abençoe. Lembre-se, dá um joinha, comenta, compartilha, faça a sua parte para o nosso canal do Drops de Fé e mais longe, tá bom? Não que eu viva disso, eu não ganho nada com isso. Eu ganho apenas o prazer de saber que você está me ouvindo, que você está talvez refletindo, se Deus quiser, e que você possa abençoar outras pessoas. Esse é um pedacinho do que eu posso fazer. Tá bom? Um abraço.